Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? A professora Aline veio hoje gravar um vídeo para vocês, para explicar um pouquinho sobre a atividade de história lá da página 60. Então, vou pedir para que você já compartilhe, a professora Aline compartilhou a tela com você, muito bem. Agora, para você acompanhar, eu vou pedir para que você abra o seu livro lá na página 60 e acompanhe a leitura juntamente com a professora, ok? Escola de Outros Tempos, capítulo 9. O que será que quer dizer escola de outros tempos? Você sabia que século significa 100 anos e milênio, 1000 anos? E há muito tempo atrás, séculos atrás, também houve escola, só que não no formato que nós temos e nós reconhecemos nos dias de hoje, ok? Então, agora a gente vai estudar um pouquinho sobre como seriam essas escolas de outro tempo. E o que ela tem que é igual à minha escola atual, ok? Então, vamos lá. Transformações ao longo do tempo. Durante muito tempo, era costume dos pais e as pessoas mais velhas da família ensinarem às crianças o que era necessário e importante sobre a vida. Na Grécia Antiga, cerca de 2.500 anos atrás, somente os meninos frequentavam a escola, que era uma espécie de reunião de filhos de famílias ricas com um mestre que transmitia vários conhecimentos, como a escrita, leitura, ciências naturais, cálculos, astronomia, etc. Somente no século passado, por volta do ano de 1900 em diante, é que a escola passou a ser frequentada por meninos e meninas. Atualmente, ela é obrigatória para todas as crianças. Então, observe essa foto de antigamente. Olha só, aqui estava o mestre ensinando os meninos, os pais passando conhecimento às crianças, ok? Aos seus filhos. E agora a próxima página. Vamos lá para a página 61. Muito bem. Você sabia? Se você fosse uma criança na Roma Antiga, cerca de 2000 anos atrás, na região onde fica a Itália, só receberia educação se fosse filho de família rica. Se os pais fossem pobres, não poderiam pagar a escola. O menino teria que trabalhar e seria analfabeto, como a maioria dos romanos da época. As aulas aconteceriam pela manhã. O aluno aprenderia a ler e a escrever em latim e grego. E, nas aulas de matemática, usaria os numerais romanos. As meninas eram educadas pelas mães, que lhes ensinavam os deveres domésticos a fim de prepará-las para o casamento. Viu só que interessante? O povo brasileiro, assim como a maioria das pessoas da América Latina, é descendente da cultura latina, dos antigos romanos. Por isso, as palavras da língua portuguesa se parecem com as antigas palavras latinas. Vamos observar junto com a professora, aqui atividade número 1, olha só. Atividade número 1. A seguir, observe a forma antiga de escrever algumas palavras relacionadas à escola na língua latina. Descubra o seu significado ligando a palavra latina ao correspondente em português. Então, olha só, escola olha só, escola. Então, nós temos aqui a primeira palavra, ok? Depois, professora, olha só, studium. O que será que significa studium? Estudo. Muito bem, se você disse que é estudo, ok? Estudo. Professora, discípulos. Discípulos, a própria palavra já mostra, certo? Discípulo. E a última palavra, escritura, que significa escrita. Ok, pessoal? Foi fácil? Ótimo! A próxima questão diz assim, atividade 2. Pinte de vermelho o quadrinho que corresponde às características das escolas romanas.
e de verde a que corresponde às atuais. A professora Aline aqui colocou vermelho e verde em alguns. Por quê, professora? Porque aconteciam nas duas. Olha lá, ensino privado. Era só antigamente que existiam escolas de ensino privado, que é aquela escola em que se paga a mensalidade para estudar nela? Não, né? Atualmente, nós também conhecemos escolas que é ensino privado, inclusive a nossa, não é mesmo? Então, pinte metade do quadrado de vermelho e a outra metade de verde. Língua estrangeira, antigamente estudava. E agora? O que vocês acham? Nas escolas romanas estudavam e as nossas também estudam, não é mesmo? Vocês têm aula de inglês, daqui a alguns anos terão de espanhol e assim por diante, ok? E ensino público e gratuito, onde todas as crianças têm acesso, podem frequentar a escola. Lembra que antigamente não tinha esse acesso? Era somente os filhos de famílias ricas? E teve um período mais anterior que era somente os meninos. Então, o ensino público e gratuito, que era para todas as pessoas, não existia. Então, você vai pintar esse quadradinho de verde. E ensino de matemática? Tanto na época das escolas romanas, quanto atual. Estuda-se matemática. E classes mistas, onde os meninos e as meninas podem estudar na mesma sala? Somente nas atuais. Observe a sua sala de aula, ela é mista. Tem meninos e meninas, ok? E ensino dos deveres domésticos, somente as meninas. Na nossa escola não tem, não é mesmo? E nas outras escolas também não possui. Por quê, professora? Porque mudou um pouquinho o sistema de ensino. Então, antigamente, eram as escolas romanas. Então, vamos pintar o quadradinho de vermelho. E salas de aula somente para menino, classes somente para meninos, também era no período das escolas romanas. Então, também será vermelho. Ok, pessoal? Observe agora essas imagens. A primeira imagem representa, olha só, a década de 1930. Olhe como essas pessoas estão vestidas, ok? Na década de 1960, o uniforme deles já eram mais diferenciados também, ok? Como que eram esses uniformes? Olha os primeiros lá. Uniformes, olha só, militares, eles estão vestidos e lembra soldados, não é mesmo? Era uniforme militar lá de 1930, ok? E professora, quem é que podia entrar, que estudava nessa turma? Observe que era só meninos. Então, na década de 1930, estudavam meninos e o uniforme era militar, ok? E lá em 1960, professora, olha só, as pessoas vestiam mais social. Então, tanto os meninos como as meninas vestiam gravata, camisa e saia, ok? E os meninos, gravata, camisa e bermuda, observaram? Muito bem. E na década de 2010 em diante, já é olha só, já é um uniforme mais esportivo, mais tranquilo, não é mesmo? E as turmas, tanto na década de 1960 quanto 2010, as turmas são mistas, ok? Professor, e por que é importante? Hoje, o modelo do tecido, do uniforme, ele traz o quê? Ele traz mais praticidade para os alunos estudarem, para estudar. É mais fácil para locomoção, para atividades físicas, ok? E cada escola pode escolher o uniforme que pretende adotar, não é mesmo? Ou criar o seu próprio uniforme. Ainda existem, vocês sabiam que ainda existem escolas militares?
E elas também possuem os uniformes tradicionais, muitas das vezes com estilo militar e algumas já com adaptações, com camisa, gravatas, calças ou saias e sapatos, e até mesmo as fardas militares. Sabiam disso? E também existem escolas, principalmente em aldeias indígenas, em que não exigem o uso de uniforme, sabiam? Então, é importante vocês compreenderem isso. E lembrando que é somente na escola militar que tinha uniforme estilo militar para os meninos, lá em 1930. Estilo social ou formal já era mais lá na classe mista de 1960, ok? Estes uniformes não eram tão confortáveis quanto os dos dias atuais. Isso limitava um pouco o conforto e o movimento do corpo dos estudantes, ok? Só que tem uma diferença muito grande em relação às salas de aula, sabe por quê? Porque havia uma cobrança muito maior em relação ao comportamento das crianças, ou seja, as escolas antigas eram mais rigorosas, por isso que os uniformes lembravam a roupa de adultos, porque as crianças já tinham que aprender a ser responsável e ser, olha só, pessoas bem comportadas desde muito pequenas, ok? Agora a professora vai deixar você realizar a atividade, ok? Desta página. Professora Aline, qual que eu gostaria que você fizesse atividade, lembrando que como que eram os uniformes lá na década de 1930? Como que era o uniforme lá na década de 1960? E na década de 2010? E como que eram essas turmas? Então, a professora já disse, é momento de você pensar um pouquinho e escrever. Professora, e se eu tiver com dúvida, pause o vídeo e acompanhe as escritas. Então, em 1930, o uniforme era estilo militar e a turma era somente para os meninos. Em 1960, era social, gravata, camisa e saia para meninas, gravata, camisa e bermuda para os meninos. A turma já era mista. E década de 2010 já era esportivo. E a turma também é mista. Ok, pessoal? Não se esqueça de desenvolver essa atividade e a próxima, da página 163 também. Eu quero que vocês olhem só. Atividade 4. Hoje, os uniformes das escolares mudaram. Veja novamente as fotografias da página anterior e observe como eram os uniformes das escolas mais antigas. Em sua opinião, por que o estilo do uniforme mudou? Então, a professora já comentou um pouco com você e agora é hora de você escrever com as suas palavras. E para finalizar, você vai precisar desenhar o uniforme utilizado lá aqui em nossa escola, tá bom? Qual uniforme que você utiliza ali no Colégio Adventista, no nosso colégio? Então, você vai desenhar como atividade 5. Terminando, retorne ao roteiro e conclua as demais, tá bom? Beijo da professora Aline. Fique bem e qualquer coisa me ligue. Abraços.